Bom dia, imperadores, tudo bem? Como é que vocês estão? Animados aí? Como é que foi seu final de semana, né? Mais uma madrugada aqui, hoje nós estamos na live de 19 de 365 dias, né? Para quem não me conhece, meu nome é Silvestre Trindade. O propósito dessa live aqui é fazer a leitura da palavra do Senhor nesses 365 dias, ou seja, um ano, com o propósito final de alcançar mais pessoas, mais líderes, capacitar mais pessoas e fazer com que eles entendam que nós, e que eu também entenda, né? Porque quando eu falo assim, eu falo diretamente para mim, que eu sou a primeira pessoa que mais aprende, é que nós nascemos para liderar, nós nascemos para governar, nós nascemos para ser imperadores, né? E você nasceu para ser imperador. Precisa acreditar que as coisas acontecem porque tem que acontecer, sim. Mas eu posso fazer com que as coisas que acontecem tenham um final feliz, né? E nós estávamos lendo alguns, né, textos anterior, Gênesis, por exemplo. Nós falamos de José, como chegou à terra como escravo e como terminou como governador. Ele teve que passar por um processo. Nós falamos sobre Moisés, 80 anos, ele foi formado, durante 80 anos, 40 anos ele foi formado na casa do faraó e 40 anos no deserto. Ele recebeu o chamado dele com 80 anos de idade, você já pensou? E às vezes nós não damos conta da importância do processo, a lei do tempo, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse perfil de liderança, né? O nascimento e educação de Moisés. Moisés mata um egípcio, foge para Midian, a morte do rei egípcio, né? Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Nós vamos chegar até aí, até quando Deus fala com Moisés. E nós vamos falar sobre as parteiras hebreias, sobre a lei do processo, quando Deus escolhe um líder, o que ele faz, né? E vamos terminar aí, tá bom? Antes de a gente começar, vamos fazer uma oração para que o Senhor abra o entendimento da gente, né? Ô Pai amado e querido, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de José, eu te peço, meu Pai, que venha abrir os nossos entendimentos aqui agora. Ó Deus, faça com que as pessoas que assistam e que vão assistir, que estão assistindo e que vão assistir, tenha realmente uma transformação, meu Pai, de dentro para fora, que a palavra do Senhor realmente venha transformar a vida delas, meu Pai. Abre o nosso conhecimento através dessa leitura, meu Pai. Faça com que nós conseguimos, meu Pai, entender a Tua palavra. E se eu te peço, meu Pai, te agradeço, eu te inclino aqui, meu Pai, os meus olhos para baixo, para que o Senhor venha, meu Pai, se engrandecer cada vez mais. Ó Pai amado e querido, dai-me entendimento para que eu possa transmitir entendimento para aqueles que vão assistir essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Bora lá? Bora lá. Então nós paramos no nascimento e educação de Moisés. Então vamos lá. Está em Êxodo 2, tá bom? Moisés foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para o banhar no rio, e as suas donzelas passearam pela beira do rio. Vendo elas o cesto no cariçal, enviou a sua criada, e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança?
Respondeu-lhes a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e criamo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha que bacana. 3 meses ela escondeu Moisés. Depois de 3 meses ela foi obrigada a colocar, né, o menino no rio, porque estava matando os meninos. E a irmã de Moisés ficou observando. E quando ela observou que a filha de Faraó pegou, ela apareceu para a filha de Faraó. E ela pegou e viu: ó, esse é o menino hebreu. E a menina falou: ó, eu conheço uma mulher que amamenta. E era a mãe de Moisés. Então, olha para você ver que estratégia, né? Aí a menina criou, foi chamar a mãe dela. E a filha de Faraó, a filha, né, de Faraó, pagou para criar Moisés até ele ficar grande. Quando ficar grande, devolveu ele, ou seja, foi obrigada a dar ele de volta para a filha de Faraó. Moisés mata o egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, Moisés, já sendo homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, ou seja, os hebreus, e viu que eles trabalhavam de maneira muito árdua, penosa. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Ou seja, Moisés pensou que ninguém tinha visto, né? Mas os próprios deles, né, hebreus, estavam já falando aqui, né? Com certeza o descobriram. Temeu, pois, Moisés disse: com certeza o descobriram. Informando desse caso, procurou Faraó a matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó se deteve na terra de Midian e assentou-se junto com um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais viveram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e os enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber aos rebanhos. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber. Seja bem-vindo aí, tá? E deu-nos de beber. Nós estamos lendo a palavra do Senhor aqui. Seja bem-vindo aí. Bem-vindo, desenhistas. Bacana, né? Então onde está ele? E disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma o pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a que ela chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Naquela época tinha muito assim, né? A palavra, quando a pessoa tinha um filho, o filho tinha que ter um significado, né? Hoje não, hoje a gente tem um filho, e o filho, alguns não colocam, né? Outros colocam significado naquele filho, né? Mas isso é muito bacana. A morte do rei do Egito. Aí começa realmente a pegada de Moisés a partir de agora, ó. A morte do rei do Egito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela. Clamaram ao seu clamor. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com o Jacó. E Deus, os filhos de Israel, atentou para a sua condição. Então, olha a importância da gente orar ao Senhor. O Senhor, ele lembrou. Então, ele lembrou da aliança. Então, por isso que nós precisamos orar. Porque o Senhor pode não ter esquecido, mas ele fala: para que eu penso, né? Para que eu vou ficar fazendo tal coisa se aquele povo não merece? Então, ele orou, o povo orou. E Deus lembrou da aliança. Forte, né? Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente.
no Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ou seja, a sarça pegava fogo, mas ela não diminuía, ficava igual. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Ou seja, ele ficou curioso. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que estás no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los na mão dos egípcios e para fazê-los subir a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu e do Amoreu, dos Ferezeus, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: favor eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu e do Amoreu, e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus de Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim que sacrifiquemos o Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito. Olha que Deus fala aqui, né? O rei do Egito só vai deixar se for por mão forte. Portanto, eu estenderei a mão e eu ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vou deixar ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saíres, não sairás de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimenta, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre os vossos filhos, e despojareis os egípcios. Então, Deus apareceu para Moisés e ele já falou o que ia acontecer, né? Ele já falou antes ou seja, porque ele conhece tudo, né? Então, existem algumas pessoas que foram muito influentes na época do nascimento de Moisés, esse processo que Moisés teve de formação de líder, né? As primeiras foi as parteiras.
que muda o curso da história de reis, potestades, generais, os ricos, certamente, mas muito mais vezes são homens e mulheres destruídos de poder e posição social. Significante, quem mais profundamente remoldam este mundo. Quando o rei do Egito ficou preocupado com o número crescente de escravos hebreus, convocou duas parteiras, Sifirá e Puá, e instruiu-as para que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mas essas parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a esta ordem malvada. Apesar das ameaças do rei, elas não submeteram e continuaram fazendo partos de meninos hebreus. Embora não desse a conhecer o fato, a sua decisão arriscada ajudou a poupar a vida de Moisés, o libertador de Israel, designado por Deus. No que diz respeito à obediência civil, Sifrá e Puá arriscaram a sua vida a fim de proteger os filhos de Deus, entregues aos cuidados delas. A bravura delas fez com que Deus lhe mostrasse sua bondade, abençoando-as com famílias próprias. Sem dúvida, os seus filhos e netos tomam parte do grande êxodo do Egito. Fazendo parte de uma conjuntura estratégica da história, essas parteiras hebreias, sem poder político, socialmente desprezadas, economicamente desfavoráveis, desafiaram o governador do Egito a obedecer a Deus, a quem elas temiam. Sua escolha perigosa para fazer as coisas certas protegeu a linhagem de Abraão, através do qual o Messias viria, cumprindo-se assim o plano de Deus, não apenas para os hebreus, mas também para toda a humanidade. Ou seja, Deus, ele chama pessoas de toda maneira, mas Deus também recompensa. Você viu que recompensou ela com famílias inumerosas, né? Elas foram prósperas também. A lei do processo de Moisés e a lei do tempo, e o teste do tempo, né? Como Deus preparou Moisés para ser um homem que tiraria os hebreus da escravidão do Egípcio, como que é que Deus preparou? Se foi 80 anos, né? Então Deus não o preparou no espaço de um dia, mas ao longo do tempo, não através de um acontecimento, mas com um processo. Obviamente, outras pessoas antes de Moisés esperaram durante anos para que Deus cumprisse o seu processo de desenvolvimento de liderança. Primeiro, Noé esperou 120 anos antes que o dilúvio predito chegasse. Ou seja, imaginou 120 anos construindo a arca para o dilúvio chegar. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido, 25 anos para Isaac. José esperou 14 anos na prisão por um crime não cometido. Já pensou você 14 anos preso por um crime não cometido? Puxa vida. Jó esperou talvez a vida toda, 60, 70 anos pela justiça de Deus. Deus prepara líderes num pote de barro, não no forno de micro-ondas. Mais importante do que a esperada meta é o trabalho que Deus realiza em nós enquanto esperamos. A espera nos aprofunda e amadurece, nivela a nossa perspectiva e amplia o nosso entendimento. Teste de tempo determina se podemos suportar períodos de preparação aparentemente infrutíferos e períodos de preparação, indica se podemos reconhecer e aproveitar as oportunidades que se apresentarão em nossos caminhos. Muitos líderes não estão prontos e aparecem oportunidades e eles não agarram, ou se agarram não desfrutam do jeito que tem que ser. Por quê? Porque o caminho, o processo, a lei do tempo não se cumpriu. Quando Deus escolhe um líder, olha o que acontece. Moisés fornece um maravilhoso estudo de caso de como Deus chama o líder dentre uma multidão para realizar uma tarefa. Então vamos lá. São 8 estudos de caso. Primeiro dele, Deus dá ao líder um investimento emocional no trabalho. Deus dá ao líder um investimento emocional no trabalho. Moisés alimentava a ideia de libertar os hebreus da escravidão mesmo antes de Deus chamá-lo para a tarefa. Como assim, Silvestre? Vocês lembram quando o egípcio estava batendo nos irmãos, num povo hebreu? Ele protegeu. Ele foi e matou o egípcio. Por que ele fugiu? Porque ele matou o egípcio. E quando os irmãos brigavam um e outro, ele era como se fosse o juiz, separava. Por que vocês estão brigando? Vocês irmãos brigando? Então antes ele já tinha o desejo. Deus só levou mais 40 anos para prepará-lo, porque não estava pronto. Segundo, Deus afirma o líder através do outro. Deus afirma um líder através do outro.
Quando Moisés contou a Jetro a respeito de encontro que teve com Deus na sarça ardente, seu sogro o afirmou. Ou seja, Jetro era um servo de Deus, cria em Deus. E quando Moisés contou a ele, ele podia jogar um balde de água fria, não era? Mas ele confirmou, ele afirmou: não, meu filho, se é o Senhor que te chamou, vá. Forte. Terceiro, Deus dá mentores ao líder. Muito importante você ter mentores, porque uma liderança sem mentores é uma liderança vazia. Você não é bom em tudo, você precisa ter mentores em áreas diferentes. Talvez você vai ter um mentor que ele é bom na área de atividade física, talvez você vai ter mentor na administração financeira, talvez você vai ter mentor que é especialista em finanças, talvez você vai ter um mentor que é bom em hábitos, talvez você vai ter mentor que te ensina como cozinhar, mentor que te ensina como lavar. Ou seja, são vários mentores na vida, né? Então você não pode ter um mentor só. São vários mentores que você vai ter durante a vida inteira. Eu, por exemplo, posso dizer que tenho vários mentores. Tive vários também. Um deles, Jim Rohn, um grande filósofo de negócio, né, que me ensinou muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, mentalidade, né, porque eu acho muito importante a gente reconhecer. O outro é Mark Hughes, um líder do marketing multinível, né. Ele falava assim que você vai ter mais orgulho da pessoa que você se tornar do que do dinheiro que você vai ganhar. E isso é verdade, porque você se desenvolve ao ponto que a sua mentalidade é muito maior do que o seu bolso, né? Então você precisa ter mentores. Moisés recebeu a ajuda de Jetro, Arão e outros, né? Deus constrói sobre os pontos fortes, a experiência e o histórico do líder. Deus usou tudo que se encontrava no histórico de Moisés para ajudá-lo a cumprir a sua vocação. A educação refinada que receberam no Egito, o seu conhecimento de Faraó, sua compreensão do Egito e o tempo que passou no deserto. Quinto, Deus muitas vezes purifica o caráter do líder no anonimato. Moisés recebeu educação teológica durante 40 anos no deserto. Educação teológica, de teologia da palavra do Senhor durante 40 anos no deserto. Meu Deus, é forte, né? Quinto, Deus instila no líder o valor do trabalho duro. Moisés pode não ter trabalhado muito no palácio do Egito, mas aprendeu o valor do trabalho no deserto. O líder precisa entender que ele tem que trabalhar. A gente muitas das vezes lidera pelo exemplo, né? E muitas pessoas pensam que o exemplo é falando. Não, a gente trabalha, a gente fala o que a gente faz, né? O líder fala o que ele faz, ele vive o que ele faz. Número 7. Deus ampara o líder com uma visão poderosa. Moisés captou a visão da terra prometida muito antes do que a escravos hebreus, ou seja, mesmo antes do que ia acontecer, ele já tinha a grande visão, o big picture, né? Então muitos de nós não entendemos isso, a grande visão. E nós precisamos entender isso, a grande visão das coisas que ainda vai acontecer. E você tem que acreditar que isso pode acontecer na sua vida. E a grande visão, olá, Erika Basso, seja bem-vinda. E líderes precisam entender essa grande visão de que as coisas que vão acontecer. Então imagina que eu quero uma casa para mim. Então antes de eu ter essa casa, eu tenho que ter essa grande visão da casa, como é que ela vai ser, que bairro que ela vai ser, né? Quantos cômodos ela vai ter, quantos vai ser, 2 andares, 1 andar, a porta pequena, média ou grande, quantos banheiros vai ter, o tamanho do banheiro. Ou seja, antes de eu ter, eu visualizo, o poder da visualização. Então Moisés, ele comprou a briga, ele teve a grande visão antes dos próprios hebreus. E 8, Deus traz outros na companhia do líder para compensar as fraquezas dele, né? Moisés contou com a ajuda de Arão como seu porta-voz de Josué como general e de Ur como apoiador de batalhas. Ou seja, no seu caminho para você chegar ao sucesso, você vai encontrar líderes igual ou melhor que você, tá? Então, você precisa entender que o processo e o teste do líder, ele é um processo, pode ser rápido, mas também pode ser longo. Tudo depende de como aquele líder está naquele ponto. Imagina que durante muito tempo na sua vida você foi se preparando e chegou uma grande oportunidade para você.
Se você não estiver preparado para aquela grande oportunidade, aquela oportunidade pode passar e você não prestar atenção nela. Mas se você já estiver preparado para aquela oportunidade vai ser para você uma bênção, né? Exemplo, tem muitas pessoas que ganham na loteria, por exemplo, mas eles perdem todo o dinheiro logo em seguida, porque eles ganharam uma bênção, mas não estavam preparados para a bênção. Você entende? E tem outros que não recebem nada, mas trabalham duro, têm sucesso e são multimilionários, né? Então o sucesso seria para todos, mas nem todos estão preparados para o sucesso, nem todos passam para a lei do tempo, né? Esses 8 pontos, nem todos não creem em Deus, não têm a grande visão. Sabe, líderes? A gente precisa, antes de tudo, ter o temor do Senhor. Antes de tudo, líderes, nós precisamos também clamar ao Senhor, orar ao Senhor, para que Ele venha lembrar da gente. Para que Ele, não que Ele não saiba, mas para que Ele venha lembrar. Porque estava lá o povo, escravo no Egito. E quando o povo clamava a Deus, Ele lembrou da aliança que Ele fez com Abraão. E Ele levantou um líder, Moisés. Então aqui eu falo para vocês, nessa madrugada, não importa a hora que você vai ver, clama ao Senhor pelo que você quer, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. Ora ao Senhor, se prepara. Hoje na internet nós temos uma infinidade de coisas para você se preparar em relação a cursos, desenvolvimento pessoal, mentalidade, liderança, né? Até aqui comigo, todas as madrugadas a gente fala sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, liderança, porque eu creio que todos nós nascemos para ser líder, governar. E se nós nascemos para ser líderes, nascemos para ser governantes, então nós temos que viver tal qual. E para viver tal qual, nós precisamos entender as leis que regem o sucesso. E é isso que a gente está falando todo dia na madrugada. Tá bom? Para não estender demais, amanhã nós vamos falar sobre a missão de vida de Moisés e suas 5 grandes desculpas. 5 grandes desculpas de Moisés. Vamos falar as grandes barreiras para um planejamento bem sucedido. E a lei da navegação e um plano à frente. Ou seja, líderes precisam ter plano, tá bom? E para finalizar, vamos finalizar como começamos, com uma oração. Ó Pai amado, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Oh, meu Pai, eu te clamo, meu Pai. Dê a nós agora, meu Pai, um restante de noite, um dia, uma segunda-feira abençoada, meu Pai, de trabalho. Proteja-nos do mal, meu Pai. Coloque-nos capacete, meu Pai, da justiça. O capacete da proteção, a couraça da justiça, meu Pai. Abre o entendimento, meu Pai. Ó Pai, coloque mentores nos caminhos dessas pessoas, meu Pai. Líderes, meu Pai. Coloca pessoas, meu Pai, que vai direcionar o caminho delas, amado de Israel. Eu te peço. Ó poderoso de Israel, eleva meus olhos para cima, meu Pai, para que o Senhor venha lembrar de nós, meu Pai. Lembra do que nós estamos fazendo aqui, meu Pai. Eu clamo a Ti, Pai, nessa madrugada, para que o Senhor venha lembrar, meu Pai. Levanta líderes, meu Pai, nesses 365 dias, meu Pai. Levanta líderes para que vai caminhar conosco nessa jornada de levar a Tua palavra a mais e mais lugares. Isso eu te peço, Pai, já agradeço pela sua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, imperadores. Fica com Jesus e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã nós vamos para a 20ª de 365, tá? Tchau, tchau.